Como crescemos? Como saramos após um machucado? Como é que nos recuperamos depois de uma grande cirurgia? Como é que a nossa pele volta ao normal após uma queimadura muito forte? Garanto que você já se fez essas perguntas. E para que tudo isso aconteça, é preciso que os seres vivos eles tenham novas células. E para ter novas células, é preciso que elas se dividam. Isso mesmo, é preciso que as nossas células façam divisões, se reproduzam. Divisão celular, chamada de mitose, é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá aprender um pouco mais. Antes de a gente falar da mitose, vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na última aula. Na última aula, nós vimos sobre o material genético, o DNA. Vamos relembrar onde ele fica localizado dentro da célula. Ele fica localizado no núcleo, como vocês podem ver aqui nessa célula. E lá dentro do núcleo, ele fica soltinho, né? Como se fosse um novelo de lã. E quando a célula ela vai se dividir, esse material genético ele vai se enrolar e vai se transformar num cromossomo, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, o cromossomo nada mais é do que metros e metros de material genético de DNA enroladinho. O número de cromossomos varia muito de espécie para espécie. Em nós, seres humanos, nós possuímos em nossas células somáticas a quantidade de 46 cromossomos. As células somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto as células reprodutivas, que na mulher é o óvulo, e no homem é o espermatozoide. As células reprodutivas vão possuir metade do número de cromossomos, que é 23. O restante, então, possuímos 46 cromossomos. A quantidade de número de cromossomos varia muito de espécie para espécie. Nos seres humanos, a quantidade correta é essa. Agora que a gente já relembrou um pouquinho do que estudamos na aula passada, podemos começar a falar sobre a mitose. O que é a mitose? A mitose, então, é um processo de divisão celular, onde a partir de uma célula vão surgir duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, na primeira célula, como eu comentei com vocês, todas as células do nosso corpo, exceto as reprodutivas, mas todas as outras possuem 46 cromossomos. Então, vamos dizer que essa primeira célula aqui iniciou com 46 cromossomos. Essa célula ela vai passar por um processo de divisão celular e, ao final, vão surgir duas novas células com a mesma quantidade cromossômica, ou seja, duas novas células com 46 cromossomos. E isso é o processo de divisão celular conhecido como mitose. Mas vamos ver o passo a passo de como tudo isso acontece. Como é que essa célula consegue se dividir e chegar a outra célula igualzinha a ela? Vamos lá. Antes de a célula começar a divisão celular, antes de ela iniciar a mitose, ela passa por um período de preparação. Essa fase de preparação a gente chama de intérfase. O que acontece nessa fase, então, oitavo ano? Nessa fase, a célula ela duplica o seu DNA, ela duplica o material genético e também é onde acontece a duplicação de algumas organelas citoplasmáticas. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que eu elaborei para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui nós temos a célula. Vocês podem verificar que as organelas citoplasmáticas, a professora representou aqui somente os centríolos. Então, verifiquem que aqui tem um, aqui tem mais um, porque ocorreu a duplicação, então, de algumas organelas. E temos também aqui o material genético. Aqui seria um e aqui do lado seria o outro que duplicou, então. Depois da intérfase, então, a célula vai iniciar a divisão celular. Tudo começa pela prófase, que é a primeira fase da mitose. Na prófase, o material genético ele começa a se condensar. Então, eu trouxe aqui uma célula para mostrar para vocês também. Então, aqui na intérfase, verifiquem que o material genético estava soltinho, Ele estava desenroladinho. Aqui na prófase, então, ele vai se condensar, ele vai se transformar em cromossomo. Os centríolos que vocês viram antes também, que se duplicaram na intérfase, eles vão começar a migrar para os polos opostos da célula, eles se distanciam um do outro, vão um para cada lado. Além disso, começa a aparecer esses fiozinhos aqui. O que são esses fiozinhos? A gente chama esses fiozinhos de fibras do fuso. Fibras, que começam a aparecer saindo dos centríolos. E verifiquem que também o que desapareceu aqui foi a carioteca, O núcleo desaparece, ele se desintegra. E o núcleo ainda tinha aqui na intérfase, agora na prófase ele desaparece. Terminando a prófase, oitavo ano, inicia-se a metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Olha só, podem observar que os centríolos eles vão ficar no lado oposto da célula, Verifiquem que eles ficam bem certinho do lado oposto da célula. Além disso, os cromossomos, eles vão ficar
alinhados no meio da célula, ó, um embaixo do outro, e as fibras que saem dos centríolos, elas vão se ligar nos cromossomos, vejam só, elas se ligam, ó, no cromossomo. Terminando a metáfase, inicia-se a anáfase. O que tem na anáfase? Olha só o que acontece na anáfase. Aqui os cromossomos estavam então ligados pelas fibras do fuso. Na anáfase, os cromossomos se separam. Oitavo ano, cada cromossomo ele possui uma perninha, vejam só, uma perninha e uma perninha ligada à outra por essa estrutura que tem aqui no meio chamada de centrômero. Na anáfase, o que vai acontecer? Essas duas perninhas vão se separar. As fibras do fuso, ó, vão puxar cada uma das perninhas para um lado da célula. Vejam só, uma perninha para cá, uma perninha para lá, uma perninha para cá, uma perninha para lá. Opa, tá de ponta cabeça. E para finalizar, então, nós temos a última fase da mitose, que é chamada de telófase. O que vai acontecer na telófase? Olhem só, a carioteca, então, o núcleo vai voltar a reaparecer, como vocês podem ver aqui, ó, volta a reaparecer. Os cromossomos, eles começam a se desenrolar, eles vão deixar de ser cromossomo, né? Eles vão voltar a ser como eles estavam lá na intérfase, assim, ó, ele vai ficar soltinho, tá? E vai iniciar, e vai acontecer a divisão do citoplasma. Verifiquem aqui, oitavo ano, ó, que o citoplasma ele começa a dividir. Então, essa célula ela vai, ó, como se eu fosse cortar aqui no meio. E terminando a mitose, então vai surgir duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Quando nós iniciamos a mitose, nós tínhamos uma célula com 2 cromossomos, oitavo ano, olhem só. Tinha 2 cromossomos aqui, não tinha? Quando a gente iniciou a mitose. Quando nós terminamos a mitose, nós temos ainda... Olhem só, quantos cromossomos? 2 de um lado, 2 em outra célula. A única diferença é que aqui o cromossomo ele tinha 2 perninhas e aqui ele vai ter uma só. Por que ele tinha 2 perninhas antes? Porque lá na intérfase havia acontecido a duplicação do material genético. Para que acontecesse a divisão celular, era preciso que acontecesse a duplicação do material genético. Por isso que o cromossomo estava com 2 perninhas. Terminando a mitose, ele vai ter uma perninha cada, mas a quantia de cromossomos é a mesma, né? Então, nós tínhamos 2 cromossomos lá no início, vamos continuar tendo 2 agora, ó. 2, 2. Então, na mitose, nós terminamos com 2 novas células com a mesma quantidade de cromossomos inicial. Espero que agora vocês tenham compreendido qual é a função dos centríolos que a gente estudou lá quando nós aprendemos sobre célula. Lembra que a gente tinha aprendido que eles participavam da divisão celular? Acho que agora vocês entenderam a importância dele. Ainda ficou com dúvida de como acontece a mitose? Então preste atenção que eu preparei uma animação para você. Nessa fase, a célula duplica as organelas citoplasmáticas, incluindo aqui os centríolos. Como vimos no vídeo, então, os centríolos se duplicaram, e aqui a mitocôndria como exemplo de organela. Quem também se duplica é o DNA. Olhem só, o DNA acabou de ser duplicado. Tudo começa pela prófase. Como podemos ver, o DNA começa a se condensar. Então, estamos vendo ele se transformando em cromossomo. E ali no cromossomo já vai aparecer o centrômero em laranja, ó, unindo as 2 cromátides irmãs. Ali nós vamos perceber agora que o núcleo e o nucleolo desaparecem, então a carioteca ela desaparece, se desintegra. E os centríolos, observem que ao redor dele começam a surgir as fibras do fuso. E esses centríolos eles começam a migrar para os polos opostos da célula. E aí começa a metáfase. Observem que os cromossomos vão se organizar no meio da célula e as fibras do fuso, que são essas linhas em amarela, elas vão se ligar nesses cromossomos. Olha só. Olha mais de perto, no zoom, ela vai então se ligar ali em cada uma das perninhas do cromossomo. Aqui então no final temos a visão geral da célula, então verifiquem como ela fica ao final da metáfase. E aí vai começar a anáfase. Observem que as cromátides irmãs elas são puxadas para os extremos da célula pelas fibras do fuso. Uma perninha do cromossomo vai para um lado e a outra vai para o outro lado da célula. Por último, temos a telófase.
percebam que o DNA começa a se desenrolar, deixando de ser cromossomo. Verifiquem que a carioteca, né, o núcleo, ele volta a reaparecer e começa a acontecer a divisão do citoplasma. Vejam então que a célula começa a se dividir em duas. Ao final desse processo, então, finaliza-se a mitose, né? E nós vamos ter duas células iguaizinhas, com o mesmo número de cromossomos, 46 cromossomos. A mitose é um processo de divisão celular muito importante. Acho que agora, após aprender um pouco mais sobre isso, você consegue responder aquelas perguntas que eu fiz lá no início do vídeo. É por meio da mitose que a nossa pele ela consegue se regenerar. É através da mitose que acontece a regeneração dos tecidos do corpo humano. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma cicatrização. Isso só é possível graças à mitose. É também por meio da mitose que o corpo humano ele consegue crescer. Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês do crescimento ao longo do tempo. Isso só é possível através deste processo de divisão celular. É também por meio da mitose que o zigoto ele realiza divisões celulares e é possível então o desenvolvimento embrionário. O que é o zigoto? O zigoto é a primeira célula formada a partir da união do espermatozoide com o óvulo. E essa célula ela passa por divisões celulares para que comece a se desenvolver então o futuro bebê. E isso só é possível graças à mitose. Perceberam então a importância que a mitose tem dentro do nosso corpo? A importância que a mitose tem na divisão celular e também a importância que ela tem na vida dos seres vivos? Agora que a gente já aprendeu bastante sobre a mitose, chegou a hora da atividade. Qual vai ser a proposta de atividade dessa vez? Dessa vez, vocês devem elaborar um mapa conceitual sobre a mitose. Nesse mapa conceitual deverá conter o significado de mitose, as etapas da divisão celular e os seus principais acontecimentos. Então, você vai falar da intérfase, da prófase, metáfase, anáfase e telófase, retratando os principais acontecimentos em cada uma dessas fases. Você deverá falar também da função da mitose, para que ela serve, e deverá utilizar-se de desenhos ou colagens de figuras referentes ao tema. Então, você poderá ou recortar de livros, revistas, ou se você não conseguir recortes, você poderá desenhar. Tá? Esses desenhos eu quero referentes então ao processo de mitose. Você pode desenhar ali em cada uma das etapas o que você percebeu. Eu trouxe aqui 2 exemplos de mapa conceitual que vocês já fizeram ano passado, 8º ano, só para vocês relembrarem. Esse aqui era um mapa conceitual que vocês fizeram do assunto sobre fungos. Esse aqui foi a Bianca que fez. Olhem só, no meio então vai sempre, né, o título, então no caso aqui onde a Bianca havia colocado fungos, vocês vão colocar mitose. E aí vocês podem fazer um desenho já para representar. E daí espalhado vão palavras-chave, tá, sobre a mitose. Aqui no caso ela colocou fungos, produz, tudo que ele produz, então a palavra-chave produz. Reprodução, daí ela explica o que é reprodução. Tipos, e ela explicou o que é os tipos. Características, e ela explicou o que é as características, e aí ela foi colando, né, imagens referente ao que ela escreveu. Aqui eu tenho um outro exemplo de mapa conceitual sobre as bactérias, então vejam só de novo, né, o título bem no meio, um desenho representando bem no meio. E aí de novo as palavras-chave, sobrevivência, características, reprodução, alimentação. E aí as explicaçõezinhas de cada uma das palavras-chave e também alguns desenhos espalhados. Então é assim que vocês têm que fazer o mapa conceitual da mitose. Essa atividade vocês vão fazer numa folha de ofício e vai ser de maneira escrita, tá? Caprichem bastante, letra legível, por favor, desenhos bem legais e bonitos. Para enviar para mim, vocês devem baixar no celular esse aplicativo que eu coloquei aqui do lado, Khan Scanner. Quando vocês concluírem a atividade, vocês deverão bater uma foto dela e enviar para mim. Eu vou deixar esse aplicativo aqui como sugestão, porque através dele vocês vão conseguir fazer fotos mais nítidas do trabalho. Então eu vou pedir que vocês baixem ele no celular, tirem a foto quando o trabalho estiver completo e enviem para mim. 8º ano, não esqueçam de acessar o portal que lá tem mais atividade para vocês. Essa é uma das atividades que a professora propôs. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, até mais. Tchau, tchau!